Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos começando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. O programa de hoje é gravado ao vivo somente nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. O WhatsApp do programa, para quem está chegando agora, é o 99672-4972, recebendo dois convidados muito especiais. Professor André, professor da UFSCar, especialista aí na área ambiental, conhece tudo das águas aqui da nossa região. Vamos conversar com ele sobre Tupararanga, sobre a região metropolitana, os desafios ambientais nessa área. Um papo aí muito interessante para quem quer ficar informado dos desafios na área ambiental aqui para a nossa região. Maurício, muito obrigado, Maurício, pela presença. Eu estou para te convidar aqui faz tempo. Eu conheço o Maurício, pessoal, há muitos anos aqui em Sorocaba. O Maurício já passou pelo rock, pela MPB. Agora está estudando viola caipira. Para quem... Não sei se nós estamos com o enquadramento ali da viola ali. Como é que é essa viola? Que material que é esse aí? Essa viola de onde que é, Maurício? Porque eu sei que as violas, elas... Ela é de um luthier. Eu comprei essa viola do rapaz chamado Mariano da Viola. Aqui, o Mariano toca muito. O Mariano é de uma região aqui de Bofete, né? Que é próximo a Botucatu, do qual o Antônio Cândido fez aquele... aquele estudo que gerou o Parceiros do Rio Bonito, né? Então, Mariana é de uma região, né? Mas essa viola é do Dida da Viola, é um luthier lá de Tuiutaba, de Minas Gerais, sertãozão lá de Minas Gerais. E assim, ela tem umas peculiaridades muito legais aqui. Ela tem É linda, não? Jacarandazinha aqui jacarandá. Aqui na ponta. Aqui na frente, eu esqueci o nome do pau, mas ele é boliviano. Ele é boliviano, veio, que os tampos são diferentes. Aqui são diferentes. Aqui é uma madeira mais firme, mais robusta, né? Que é para dar robustez aqui. E aqui ela tem que ser mais maleável por conta de fazer o leque. Aqui tem um leque harmônico, né? Então... O som da viola é uma conjunção disso. E aqui, o Dida ele foi meio abusado, a tocabilidade dela, que a gente chama nisso, né? A maioria que eu conheço das violas, ela é bem grosso o cabo. Isso aqui, fininho, gostoso de tocar pra caramba. Poxa vida, instrumento maravilhoso. E é um instrumento feito com muito carinho, você percebe... logo quando você toca. O Maurício citou Antônio Cândido aqui, pessoal. Para quem não conhece, é o professor da Universidade de São Paulo. Quem quiser, tem um documentário dele aí no YouTube sobre os caipiras aqui, o papel dos caipiras no estado de São Paulo, que é maravilhoso. É um intelectual importantíssimo para entender o interior de São Paulo, a cultura, né? E de fato ele gostava muito de viola caipira, né? E o Maurício citou aqui. O Cândido, ele se autodenominava caipira mesmo, né? Com aquela erudição que ele tinha. Sim. E é o que nós somos. Eu fico às vezes muito triste, né? A gente pega esses brasileirinhos, né, que falam que são cowboys, né? É uma coisa curiosa essa aí. E o cara tem vergonha de se auto-intitular caipira, né? Pra gente ver a pressão aí da cultura, vamos chamar assim, a cultura hollywoodiana, né? Sobretudo em relação aos nossos jovens, né? E o caipira, a música, a viola caipira, né? As tradições caipira, a capacidade dos contos. Eu tinha meu avô chamado, o meu avô Nestor, rapaz, ele era uma pessoa para contar uma história, era uma coisa sensacional. A minha família ali da região de Ourinhos, né? E faz parte da tradição do caipira, né? De saber contar uma história, dar aquela valorizada, né? Dar aquela floreada na história. A cultura oral, uma coisa sensacional. Então nós vamos conversar hoje aqui com o Maurício, que está aqui com a viola. É um momento novo que você está passando na música, Maurício. Você está com o projeto com o Zé Boca, né? De contação de história. De contação de muito, vamos dizer, enfrentamento com o público, né? Esses tempos atrás a gente estava fazendo, inclusive por conta dessa pauperização que a gente está sofrendo geral no país, né? Tô eu e o Zé Desempregadão, né? Fomos para os ônibus, fizemos circular, como é que chama? O Expresso. A gente fica só no Expresso. Então a gente bola uns pockets ali. E é muito legal, cara, porque você tá de cara com o público, na frente. E daí você vai, conta uma piada, brinca com todo mundo que tá ali passando. É muito legal. A gente rodava uma sacolinha, mas a Urbis cortou por conta daquele projeto que acho que é do pastor...
Tem uma lei, né, que proíbe... Isso, que proíbe. Essa é uma tragédia. O metrô de Buenos Aires e do Chile, Santiago, tem artistas aos montes, porque é um encontro de pessoas e você pode ter acesso à arte ali, né, pô? Qual que é o problema? Então, é uma decisão da prefeitura aí, é uma tragédia. Pastor Luiz, eles acham que gera constrangimento às pessoas. Sim, a gente colheu vários depoimentos, inclusive gravamos alguns. Tem constrangimento, a gente dá quem quer. Claro. Quem não quiser. E outras pessoas não dão R$50, dão moedas, dão coisas. Contribui da maneira que pode. Daí hoje você vê muitas pessoas que assim, a intervenção nossa, você dá uma chacoalhada na vida dela, meio que você dá uma clivagem ali. Você muda um pouquinho. A pessoa não espera aquilo. Claro. Né? Depois dá risada, faz um negócio, tem algumas realmente que não gostam, outras não estão nem aí, mas outras curtem o negócio. Eu acho que toda intervenção artística tem isso. Né? Sensacional. Tem que se agrada, quem se agrada, mas se você não tem a liberdade de você fazer isso daí, é complicado. Né? Poderíamos usar até os terminais, né? Para poder ter a disseminação da poesia, das artes, né? Acho que Sorocaba tem um problema com os artistas de rua, né? Porque também tem uma lei que proíbe nos faróis, nos cruzamentos, para pessoas demonstrarem suas habilidades artísticas, principalmente aquele povo que faz malabares e tudo mais. Eu acho que a rua é para isso mesmo, para você mostrar cultura, arte e tudo mais, mas tem leis aqui proibindo, tanto no ônibus quanto na rua, que eu acho muito complicado, né? A gente acaba perdendo uma oportunidade de dar uma quebra, né, dessa monotonia diária, que às vezes não acontece nada, né? A pessoa fica ali no ônibus todo dia, aquela mesma situação. Se você tem alguém com poesia, com música, e é uma coisa normal, inclusive muito protegida. Muitos artistas acabaram que saindo que cantavam, sobretudo a apresentação de violão em praças, né? E acabaram que ficando conhecidos. O poder público poderia incentivar isso aí, é uma tragédia que a gente não tem isso em Sorocaba. Está aqui o registro do nosso amigo Maurício, que vai falar um pouco aqui hoje, vai apresentar pra gente um pouco aí umas modas de viola. Tem voz também, Maurício? É só o ponteado? Olha, tem voz às vezes, mas a nossa voz, você sabe como é que é, né? não colabora muito. Então é mais a viola mas mesmo. eu vou tocar, vai fazer uns ponteados aqui pra vocês aí. Maravilha. Obrigado, viu, pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Professor André, que é o professor da nossa Universidade Federal, que é a UFSCar de Sorocaba. Professor que tem uma presença acadêmica na cidade e também tem uma presença política, né, professor? Você faz aquilo que o Gramsci que defendeu, né, e escreveu bastante, que é um intelectual orgânico, né? Alguém que não fica só estudando o assunto, vai lá e põe a mão na massa, e sobretudo na área ambiental. Eu queria que você falasse um pouco, nós estamos aí na iminência de ter a finalização aí do PDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Eu queria que você falasse primeiro quais são os desafios que você está vendo nessa área aqui para a nossa região, né? Eu sei que você tem acompanhado isso aí também de forma atenta, né? Que logo logo vai chegar na Assembleia Legislativa e os deputados vão ter que falar a respeito do PDUI, e a área ambiental é uma área essencial para o nosso desenvolvimento, né? Eu acho que assim, o PDUI está sendo feito de uma forma até bem participativa. Eu tenho acompanhado, mas não diretamente, porque a minha atuação é mais no Comitê de Bacia e a gente estava terminando o plano de bacia, a revisão do nosso plano de bacia, mas os desafios, eu acho que sim, são muito grandes. A gente tem problema em tratamento de esgoto em várias cidades, algumas tratam zero de esgoto até hoje. Tem problema de cobertura vegetal, a maioria das áreas lindeiras, né, as APPs, as áreas de beira de rio estão desmatadas. Onde não está, as prefeituras estão tentando usar para especulação imobiliária, então também está em perigo as poucas áreas mais conservadas. Tem problema de resíduo sólido, né? Sorocaba aqui leva lá para um aterro particular, a maioria dos municípios levam para aterros particulares, e eu acho que a gente precisava investir num aterro público regional, que recebesse o lixo de todos e, na verdade, reduzir o lixo que vai para aterro, né? A gente não entende como que a maioria dos municípios ainda não tem um programa de coleta seletiva efetivo, né? Em Sorocaba diz que tem, eu nunca vi, talvez não seja no meu bairro, mas eu acho que precisa ter uma intensificação desse processo para reduzir a quantidade de lixo gerado mesmo, e você poder economizar no envio
os aterros. Então, assim, os desafios ambientais da região são muito grandes. E é uma coisa que não dá para a gente dormir em berço esplêndido. A gente resolve um problema, já tem outro logo em seguida, né? Sim. Porque ainda essa região está sofrendo um aporte de população que está vindo da região metropolitana, via Castelo, via Raposo, né? Então você está tendo um aumento de ocupação urbana para esse lado de cá, de Sorocaba. Talvez seja o único eixo saindo da Grande São Paulo que ainda não está efetivamente ocupado, né? Porque o eixo de Campinas, o eixo da Dutra já está praticamente ocupado. Então esse eixo da Castelo vai começar a ter uma intensificação de condomínios, shopping centers, áreas agora que eu tenho aeroporto em São Roque, tem uma série de impactos do aumento da urbanização nessa região. É muita coisa para se pensar. Os territórios da região metropolitana e do Comitê de Bacia não são exatamente os mesmos, né? Tem municípios que são do Comitê, mas não estão na região metropolitana e ao contrário também, que estão na região metropolitana, mas não estão na Bacia. E isso também dificulta um pouco a troca de informações e a gestão, né? A nossa água aqui em Sorocaba e Votorantim, que são as duas que usam direto o Rio Sorocaba, talvez sejam as mais consumidoras de água do Rio Sorocaba, nasce na região de Vargem Grande Paulista, Cotia. Que é Grande São Paulo, na franja. Que é Grande São Paulo, e é região metropolitana de São Paulo, não é a região metropolitana de Sorocaba. Então é complicado, porque a nascente do Rio Sorocaba fica fora da região metropolitana de Sorocaba. E a gente, quando faz gestão de água, a gente sempre pensa na qualidade das nascentes, né? Essa divisão da região metropolitana, ela leva em consideração a questão política, né? E não a situação geológica, de águas. Não, o estado de São Paulo, na verdade os outros também, mas eu falo do estado de São Paulo com mais facilidade, porque é onde eu trabalho com mais frequência. Ele tem uma série de divisões geográficas e nenhuma bate com nenhuma, né? Você tem região de bacia hidrográfica, daí você tem região de governo, região administrativa, região metropolitana, e muitas dessas não são compatíveis. E daí você tem uma dificuldade de gerir espaços diferentes com composições diferentes. Sim. Inclusive a entrada de Itapetininga, depois de aprovada a região metropolitana, uma gestão política, né? Claramente. Nós não fizemos óbice, mas de fato você tem uma dificuldade por conta da distância, né, de Itapetininga em relação a Sorocaba. Mas eu queria depois, professor André, tratar contigo da situação específica de Tupararanga, porque de fato é o grande reservatório que nós temos de água aqui na região e é um tema que você conhece bem, não é? E nós vamos ouvir um pouco aí as suas opiniões, como é que você está avaliando a situação da nossa Tupararanga. Pessoal, programa Raul Convida, aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária, recebendo hoje o professor André e o músico, historiador também, né? Maurício Tajoia, que agora está com um projeto aí com viola caipira, está com uma viola maravilhosa aqui. O Maurício ele já participou de outros projetos, né, Maurício? Você tem vamos dizer assim, uma carreira aqui na cidade artística que... Eu lembro que você tocou blues muito tempo, né? Blues, eu não sei se você toca ainda e tal. Acabamos de... E samba também, minha escola da samba. Como é que é esse projeto? Conta pra gente. É uma viola, não é um cavaco que tá aí, né? Não, mas você acredita que se a gente pegar a história a viola é um instrumento... Talvez a viola seja o primeiro instrumento de corda. Claro que não é essa viola, mas um parente mais antigo português chega aqui com jesuítas para catequização tal, e todo esse processo. E vem, e tem vários desenvolvimentos que assim... quando a gente estuda na escola história colonial, né, a gente estuda pelo viés, acho que mais chato da vida, né, e sendo que é um puta de um negócio muito legal, porque o desenvolvimento da viola, você tem o Roberto Correia, um grande estudioso, ele está sediado em Brasília hoje, mas é um grande estudioso da viola, um violeiro de alta, e ele catalogou, se eu não me engano, posso estar errado, 36 afinações de viola diferentes. Poxa vida. Ou seja, isso é um instrumento que, não como o violão você tem uma escola de aprendizado bastante rígida, né? Tanto, né? A viola, ela vai por outros caminhos que você vai aprendendo tocando na vida. Tropeiros tocavam aqui. E eu fico imaginando como isso aconteceu, né? O cara pega um caminho lá do fundão, vai tocando...
Daí desafinou e daí ele tempera do jeito dele, como diria. Né? E aí vai temperando do jeito dele, você vai virando outras coisas. E cada região tem uma linguagem específica. A viola está no samba também. A viola, por exemplo, o Zequinha de Abreu tinha no regional dele viola, caipira, né? Que a gente chama de caipira. O pessoal do samba rural paulista, você vai ver o Toniquinho Batuqueiro, mesmo o Geraldo Filme, todo esse pessoal tem violas. O Toniquinho Batuqueiro tem um disco inteiro que é samba e viola. Samba tocando viola, viola, viola. E tem um menino que tocou com a gente, que é o JP, né? Que é o engano em viola, né? O JP toca. O JP toca barbaridade. E ele tocava ali, nossa, ficava maravilhoso. E o que você vai apresentar pra gente aqui? O que tem aí hoje? Eu vou apresentar uma outra coisa minha, mas também eu vou... Um outro clássico que a gente é apaixonado, né? Que é... música do Tião, lá com o parceiro dele, né? Que é o Rio de Piracicaba, né? Que eu acho uma das canções mais maravilhosas, né? Não é à toa que, assim, é incrível, é uma música talvez da década de 70, né? Entre 50 e 60, né? É feita nesse período e que parece estar no inconsciente nosso há tanto tempo. E esse negócio, né, professor? A Jussara, que trabalhava no comitê, ela falou uma vez uma coisa, que trabalha em CETESP, na realidade, está em outros... Ela me falou uma coisa muito interessante uma vez. Que em Piracicaba, você tem uma vida em torno do rio. Aqui em Sorocaba, as pessoas constroem as casas de costa para o rio. Era uma analogia, eu falei, eu até fiquei pensando um tempo, eu falei, tem até parece que a gente meio que ignora. Eu levo meu filho desde pequenininho na beirada do rio, ficar lá conversando, batia papo. E o rio é um negócio que tem que ser valorizado porque, em princípio, para nós, humanos, é um princípio de civilização, né? Claro, as civilizações nascem em torno dos rios. Sim. E aqui no São Paulo, isso é a história. É uma história de São Paulo, Itapetininga, que você acabou de falar. Do lado, a história de cidade construída, Rio, Sorocaba, né? O professor pode falar muito melhor para mim do que eu. Essa tá no inconsciente popular brasileiro. Essa é reconhecida nacionalmente em qualquer local. Qualquer local que você vai. É impressionante. A gente tava lá Só perde para as pamonhas de Piracicaba. Cara, também é impressionante, hein? Você vai. A gente foi no Cariri esses dias, cara. É pamonha. Você foi a pamonha lá. E o pessoal curte música caipira pra caramba. Adora música caipira. E Sorocaba é o São Bento. Sorocaba, onde você vai, as pessoas sabem do São Bento. É impressionante, conhece os jogadores e tudo. Que nem o Vinho de São Roque. Maravilha. Raul convida, recebendo hoje o professor André aqui da UFSCar e o Maurício, músico, também professor, né, Maurício? Você trabalhou na rede pública já, não sei se continua ainda lecionando, mas é formado em História também.
e conhecedor aí da música popular brasileira. Depois eu quero fazer uma pergunta desse projeto Os Manducas. Você tem com o Zé Boca, como é que é? Como funciona esse projeto? E o professor André Cordeiro, especialista na situação de águas. Nós deixamos o gancho, professor, em relação a Itupararanga. Sim. Como é que você está vendo? Porque a gente tem defendido lá na Assembleia já, e não é de hoje, porque infelizmente alguns municípios que estão no entorno da Itupararanga, como você mesmo disse, né? Eles estão na região metropolitana de São Paulo. Então eles estão no plano de investimento da Sabesp para 2035. O problema é que a Sabesp precisa para ontem, né, de investir nesses municípios, que são municípios que jogam esgoto in natura na nossa Itupararanga. Como é que você está vendo essa situação? O Fiscar tem colocado vários pesquisadores para estudar ali o problema da degradação da nossa Itupararanga, né? Como é que você está vendo isso? Então, eu tenho estudado Itupararanga desde 2006, com a vinda da UFSCar para cá. O que a gente tem acompanhado é uma redução da qualidade da água da represa durante todos esses já 12 anos que a gente tem estudado a represa. Essa qualidade ainda é suficiente para abastecimento público, não é nenhum problema em oferecer água para a população de lá. Só que ela começa a ficar cada vez mais caro o tratamento, porque você tem que usar mais produtos químicos, outras formas de metodologia para você tirar, para limpar essa água para oferecer à população. E lá você tem dois problemas principalmente. Tem a questão dos esgotos in natura, as cidades que estão na cabeceira do rio Sorocaba, Sorocamirim, Sorocabuçu, que é Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Cotia, São Roque, um pouco de Mairim, que é alumínio, não tratam esgoto, né? Dessas, Cotia trata um pouco, mas na sede, e ali é outro bairro, chama Calcaia do Alto, e Ibiúna trata também uma parte do esgoto da sede da cidade, mas a maior parte do município de Ibiúna é rural. Sim. E você tem muito pouco investimento em saneamento rural, né? Muita chácara, muita área de agricultura mesmo. Ali é uma produtora de hortaliça, uma das maiores do estado, se não me engano. E daí você tem também, junto com a questão do esgoto, a questão do desmatamento, dos nutrientes que vêm da agricultura e que vão parar na represa. Então você tem dois impactos principais ali. Um é o esgoto in natura, que a grande maioria dos municípios ali pertencem à Sabesp, né? A Sabesp que é a concessionária, então é uma questão do Estado também investir mais naquela região. E a outra questão é a questão do desmatamento, da redução das áreas florestadas, que afetam não só a qualidade, mas a quantidade de água também. Então a gente tem uma situação que é ruim agora, mas que tende a piorar. Eu não gosto de falar isso porque parece que a gente é muito pessimista. Mas, assim, se a gente não vê nenhuma mudança na forma que as pessoas cuidam do ambiente, a tendência é piorar. Eu sempre falo, antes de vir para morar em Sorocaba, minha família é daqui, mas eu só vim morar aqui com a Universidade Federal, eu trabalhei na Zona Sul de São Paulo, que é mais ou menos encaixa ali na região de Itapecerica, Cotia, e na represa de Guarapiranga. E eu comecei a trabalhar na Guarapiranga na década de 90. Na década de 90, a Guarapiranga já estava meio ruinzinha, mas ainda era uma água que dava para você tratar, para oferecer para a população e tudo mais. Tinha muito esporte náutico, o pessoal fazia vela ali, né? Hoje já não tem, a água ali está numa condição tão ruim que a Sabesp mesmo está pensando em não usar mais a água da Guarapiranga. O tratamento é muito caro, tem que usar carvão ativado, produto químico, e mesmo assim a água não sai de boa qualidade. Muitas vezes tem gosto, tem odor e tudo mais. E os esportes náuticos estão saindo de lá, alguns inclusive vindo para Itupararanga. Então no prazo de 20 anos, o reservatório de Guarapiranga, que era uma represa relativamente em boa condição, já degradou completamente. E a gente tem alertado que Itupararanga está indo no mesmo caminho. Se nada for feito, a tendência é essa, porque a questão do tratamento de esgoto, quando o Comitê de Bacia foi formado em 95, a discussão principal da formação do Comitê de Bacia era a questão do tratamento de esgoto em cidades como São Roque, Ibiúna e Vargem Grande. Então nós estamos aqui há 2018, já faz quase 20 anos e, né, você não vê, mais de 20 anos você não vê nenhuma solução. E é uma área interessante porque aqueles que advogam a privatização como uma solução para o problema do saneamento, né, e do abastecimento de água,
tem um problema aí que o setor privado não consegue aportar recursos. Não consegue. Porque são recursos que a maturação e o retorno é de longuíssimo prazo. Não, e então, mesmo tratar assim, esgoto e fazer os buracos, inclusive para captar esgoto, né? São investimentos. Então é o setor público mesmo que precisa fazer. Por isso que em algumas, por exemplo, a situação de Mairink, né? Que é uma holding. Que a Sabesp tem presença, mas tem o Odebrecht, tem empresas particulares. Foi feito ali um processo de privatização. Não andou nada com a situação do tratamento de esgoto. Então se vendia a ideia de que ia fazer a privatização. Porque ia resolver e Mairink é a comprovação disso. Né? Na década de 90, na Europa principalmente, houve uma onda de privatização das empresas que antigamente eram todas municipais também na Europa. O que está acontecendo hoje em dia é uma reestatização das empresas de água e esgoto na Europa, porque quem pegou na década de 90 não deu conta. Aí começou a baixar o nível de investimento, de tratamento, de distribuição de água. Aí os governos municipais tiveram que retomar e reestatizar essas empresas. Essa onda está acontecendo em Espanha, em Portugal, porque não deu certo. A água é um elemento muito importante para toda a vida e para as pessoas não sobrevivem sem. Não existe nenhuma atividade econômica que não use água. Então é um bem que não dá para você vender como um produto. Tem que ser um direito das pessoas, as pessoas receberem água de boa qualidade. E eu acho que assim, eu não sou muito favorável a nenhum tipo de privatização de serviço público, mas se fosse para escolher esse, de jeito nenhum. E os aportes, professor, para investimento são altos, por isso que ficar na mão do setor público é de fundamental importância. As pessoas pensam no sistema de tratamento de esgoto, mas mais caro que o sistema de tratamento de esgoto é a tubulação para captar o esgoto. Porque muitas vezes os bairros que são construídos, eles não levam em conta o terreno, a curva de nível e tudo mais. Nem as ruas retas, né? Às vezes tem uns condomínios que você vê que são só a curva. E daí para você passar a tubulação de esgoto, fica cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Aliás, depois nós vamos vamos entrar no tema municipal aqui, mas nós temos vamos dizer assim, uma vantagem em Sorocaba de ter uma autarquia com engenheiros, uma autarquia pública, com um caráter público, que tem conseguido não só limpar o rio, mas também quase trabalhar aí na universalização da captação de esgoto e tratamento de esgoto também, que é um motivo de orgulho para o sorocabano. E vamos tratar depois, professor, da questão do Supiriri. Né? É uma polêmica que tem na cidade, é um projeto hoje do SAI. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também do SAI, papel do SAI em relação ao futuro, porque com o aumento do adensamento, a Itupararanga e o Rio Sorocaba podem ser fonte. O Rio Sorocaba já está colocado aí no plano estratégico, né? É que na verdade assim, quando a gente fala de Itupararanga, nós estamos falando do Rio Sorocaba, porque é o mesmo curso d'água. O que a prefeitura está querendo fazer, e já está com uma estação até programada, já planejada, é retirar a água do Rio Sorocaba depois que ela passa pela região central, já indo na região norte do município. É uma água que ainda tem uma qualidade inferior com a de Itupararanga. Itupararanga é uma água de melhor qualidade para oferecer ao público. Mas já existe tecnologia para você tratar. A questão, assim, a tecnologia não é o problema é o custo, né? Então a gente precisa, os técnicos do SAI, que são excelentes técnicos, tem um corpo técnico muito bom, eles garantem que a qualidade dessa água vai ser boa também, né? Tirando lá no Rio Sorocaba. Só que talvez não aumente o volume. Facilita, porque hoje em dia toda a água vem de Itupararanga, é tratada no Cerrado e distribuído no resto da cidade. É uma coisa interessante. Então, a hora quando você faz uma outra na Zona Norte, você tem uma outra fonte para distribuição de água. Mas é a mesma reservatória. Mas é o mesmo corpo d'água. Se não preservar Itupararanga, não adianta nada, porque lá também piora. Agora, a limpeza do rio é uma coisa bacana. O Maurício estava tratando aqui do rio Piracicaba, porque nós poderíamos ter no curto prazo, inclusive em Sorocaba, a utilização do rio, né? Para poder fazer aí, inclusive passeios de barco, né? Ou até competições, o povo usar de fato o rio para banho e tal, com a limpeza do rio, que nós vamos retomar uma área de lazer também, além da preservação, mais uma opção de lazer para o sorocabano, porque infelizmente a nossa cidade, né, diferente das cidades litorâneas, que você tem a praia como grande opção de lazer, mas as cidades do interior do país muitas vezes não tem os parques, você tem pouca... Mas o que o Maurício comentou é verdade, assim, algumas cidades como Piracicaba, eles constroem uma estrutura de visitação, tem lá a Rua do Porto em Piracicaba. Tem os restaurantes. Que o rio faz parte da paisagem. E aqui em Sorocaba a gente construiu a Marginal,
e as pessoas passam de carro e o rio fica meio escondidinho, né? Votorantim, mesma coisa. Você passa ali em Votorantim, você nem sabe que o rio Sorocaba está ali. Da cidade, só quando as capivaras atravessam. Aliás, nós temos um posicionamento, já disse publicamente, contrário a fazer a marginal direita por conta disso. A marginal direita poderia ser um parque linear gigantesco. Sim. Para retomar esse caráter público do rio. O rio Mote, em Santiago do Chile, ele tem uma avenida de um lado e do outro lado é só parque. É parque, grama, aí tem umas quadras de futebol, tem muita pracinha, muito jardim. As pessoas ficam, Maurício, com os violões, durante a semana, inclusive, estudantada, tal, fazendo piquenique, almoçando. Mas assim, não é 100 metros de parque. São quilômetros de parque e é do lado do rio, né? Então nós poderíamos fazer aqui, porque fazer a marginal direita, na minha avaliação, é um erro estratégico, inclusive, porque é praticamente sufocar e colocar um ponto final na possibilidade que o rio oferece, que é o que o Maurício falou. Hoje em dia, assim, em grandes cidades do mundo, primeiro não se constrói mais avenidas marginais a rio, que se entende que a margem do rio faz parte do rio e ele precisa às vezes encher e diminuir, porque isso é normal. Praça Lions está aí para Praça Lions acontece problema, isso. Né? Já é um em algumas outras grandes cidades, lógico que tem muito mais recurso, como na Coreia do Sul, eles já estão tirando as avenidas da beira do rio. Então tem avenidas marginais que são retiradas e volta a formar parque. Como também tem rios que eram canalizados que estão sendo descanalizados. Que é a questão do Supiriri que nós vamos tratar depois. Raul convida hoje aqui no canal 7 da NET, ao vivo somente nas redes sociais, o canal no YouTube e no Facebook. Para quem está chegando agora e se interessou pelo tema, tratando aqui de música caipira, viola caipira e de meio ambiente com o professor André, nós temos aí a reprise no domingo às 11 horas da manhã, na terça às 20 horas e quarta-feira às 17 horas aqui no canal 7 da NET. Quem quiser entrar em contato com o programa no zap 996724972. Fazer uma dica de leitura hoje, antes de abordar aqui o Maurício, que eu quero saber do Maurício depois, Maurício, esse projeto Os Manducas em Prosa e Verso, queria que você falasse um pouco disso, mas eu recebi essa semana o livro da Lilian Schwartz e Flávio Gomes. Eu sou leitor da Lilian já, a Lilian tem um livro de história em relação à história do Brasil, que é muito interessante, com ilustrações, eu gosto de livro com ilustração, e agora ela fez aqui um dicionário da escravidão e liberdade, junto com Flávio Gomes, são 50 textos, pessoal. O livro também está muito... Eu não comecei, eu peguei, só vi aqui a orelha, o prefácio, e é bacana porque tem muita ilustração, inclusive, do período aí de escravidão no Brasil, documentos oficiais, fotografias, e são 50 textos, e eu de orelhada, hein, não comecei a ler o livro ainda, está aqui a dica de leitura dessa semana. Interessante que o escravo brasileiro, porque ficou um mito nacional de que a escravidão aqui, por conta do Gilberto Freire, ela tinha se dado em condições melhores do que nos Estados Unidos. Só que o escravo brasileiro vivia em média, segundo a Lilian aqui no estudo que ela fez, 10 anos menos. 10 anos menos. Então, para a gente ver... E para quem quer entender o Brasil, viu, pessoal? A chave está no processo de escravidão. 350 anos de escravidão, elas explicam o porquê que nós ficamos assim, né? Porque tem desigualdade social, tem na Alemanha, tem na Coreia do Sul, o professor falou que tem nos Estados Unidos, tem no Japão. Agora, a desigualdade social da forma profunda que nós temos no Brasil, que exclui quase metade da população, a chave para entender isso está no processo aí de escravidão. E esse livro aqui é muito interessante, eu ainda não peguei, não li inteiro, só peguei de orelha aqui, são 50 artigos tratando de temas aí com uma profundidade muito interessante. Está aqui a dica de leitura da semana, aqui, Dicionário da Escravidão e Liberdade, Companhia das Letras, da Lilian Schwartz, professor da Universidade de São Paulo, antropóloga, e o Flávio Gomes. Tá joia? Passar aqui a palavra e perguntar para o Maurício esse projeto, Maurício. É com o Zé Boca esse projeto? Como é que é isso aí? Vai em escolas? Vocês já apresentaram no SESC? Nós tivemos 2 projetos que eu participei ativamente da escrita dos 2 projetos, que a gente colocou para link para aprovação, fomos aprovados. São 2 projetos estruturalmente similares, praticamente idênticos. Só que o produto final não era, né? Um era de contação de histórias e outro era relacionado a samba e história do samba. Então, eram projetos que se propunham, a gente dialogou com a diretoria de ensino e se propunham aí a 10 escolas, o projeto de contação foi em 11 e o outro foi em 10 escolas, de samba foi em 10 escolas. E a gente circulava por essas escolas levando
apresentação, uma apresentação mais didática aos alunos, explicando das funções de cada instrumento, dos períodos do samba e tal. No caso também da contação de história, mais um espetáculo falando das tradições paulistas e caipiras, né? Falando, se atendo mais a isso. E oficinas aos professores. Poxa, o Zé dava uma oficina de uso da voz e da importância da oralidade em sala de aula, né? Principalmente de contos, essas coisas. E eu e o Cláudio demos uma oficina sobre samba. O Cláudio Silva, uma autoridade, considero aqui em Sorocaba no samba, está fazendo aí, faz firme o ponto, faz vários projetos aqui. Então ele tem um conhecimento, um cara que conhece muito samba rural paulista, muito, sim. Então a gente juntou, fez uma parceria, e aí entrou um puta casting com o pessoal do samba, que foi muito legal, né? Poxa, foi o Manu da percussão, Fábio Serra, o Fabinho Sete Corda, JP. Então era um pessoal que podia até parar, sentar na cadeira. Que maravilha. Rodava sozinho. Como é que foi a reação da estudantada nas escolas? O pessoal, assim, você tem vários tipos de reação, mas a maioria delas positiva. Que maravilha. Participa e tal. Por quê? Qual que era o princípio da ação do projeto? Você vê muitas instituições muito, assim, a gente pode ter um nível de crítica ou outro, mas são instituições importantes em Sorocaba. O SESI, o SESC, a própria Fundec, tal. Mas eles são ancorados em pontos geográficos e não sai dali, mas nem que... O SESC, antes da institucionalização, da fase da unidade, era uma instituição que rodava Sorocaba inteiro. Então, era muito legal. E, assim, com a formação da unidade, acho que a partir de 2012, 2013, estacionou ali. A ideia é o quê? É você chegar nas comunidades. Claro. E eu acho que, assim, a escola pública é um aparelho... desculpa, deu branco, aqueles projetos em São Paulo Os céus? Os céus. Vide os céus. A escola pública é um centro em que a comunidade pode agir, pode interagir, viver nele, não só os alunos, todos. O princípio do projeto era não só os alunos assistirem, toda a comunidade está convidada a assistir. Né? Claro que você tem problemas aí de vários tipos. Por quê? Porque a gente centrou fogo na Zona Norte e Zona Oeste. Então, era lá que a gente queria estar. No Habiteto, cara, assim, uma escola organizadíssima. Muito legal, o diretor. Pessoal, professores muito militantes lá. E um dia que a gente foi calhou de ser próximo a um feriado, eu não me lembro a época. Qual feriado era? Mas muito legal. O Jamil trabalhou com a gente com o som, deixava tudo. Então a gente apresentou um produto para eles muito legal. Infelizmente, o que seria interessante era fazer um projeto de desenvolvimento daí, num processo, né, de desenvolvimento dentro da escola. Né? Dentro da escola. Mas assim, eu acho que se o pessoal às vezes reclama de públicos, artistas, essas coisas, vamos olhar para a escola pública, vamos fazer projetos com a escola pública, é lá que a gente tem que... Porque assim, eu acho que uma função fundamental do artista é educar. Por isso que você não pode tocar só o que o público quer ouvir. Claro. Senão você não tem uma ação de educação, você tem que mostrar alguma coisa nova, você tem que oferecer produto novo. E ancorar a educação na música, eu vi o documentário do Marco Moore, viu, pessoal? Um documentarista norte-americano, ele fez uma análise da situação educacional da Islândia, que aliás está na Copa agora, hein? Né? E está levantando aí muita curiosidade das pessoas que gostam de futebol, né? Pela presença da seleção da Islândia na Copa, mas a questão é que eles têm um sistema educacional que a ancoragem do sistema, ou seja, a base do sistema são as artes. Artes plásticas, muita música, muita poesia e uma participação ativíssima do corpo dessa relação entre corpo pedagógico, comunidade escolar e também incluir os estudantes, não só no fazer ali do dia a dia da escola, mas também na participação do projeto estratégico da escola. É o diferencial.
E ele coloca, inclusive, dizendo que a situação na Islândia avançou tanto nessa área que suplantou o sistema educacional dos Estados Unidos, assim, nessa capacidade de inovar. Então, essa é a ancoragem, porque a escola passa a ser uma coisa atrativa para o jovem, né? A nossa escola está falindo, Raul. Acho que o professor então, pode falar também isso daí. A nossa escola fale no momento em que você quer só obrigação, só... E assim, baste lá o Foucault já falava isso, é um instrumento de disciplinarização, você entendeu? Não é à toa aqui para os alunos, você vê, meu filho falava isso com 8 anos de idade, fala, pai, aquilo é uma prisão. Você vê, são instituições paralelas e que funcionam muito. Às vezes, quanto gradeamento a gente não encontra em sala, e o aprender é uma coisa gostosa, né? Pode ser lúdico, inclusive. Né? Exatamente, Raul. Quem que não lembra daqueles professores que sempre tem, né? Um professor ou outro que desperta uma paixão na gente e fala, pô, que legal essa aula, não? Que bacana. É feito com paixão, feito com paixão. A escola ela tem essa capacidade, a transformação, né, do sistema educacional, né? Esse processo que precisa ser feito, e requer um investimento, porque não é simples, você tem que ter ali, né, uma ancoragem no meio artístico, isso aí tem que ter investimento, né? Com a escola que nós temos hoje, com os baixíssimos investimentos, só com os heróis mesmo abraçando, mas com investimento dá para fazer esse processo. Agora, Maurício, você tá com a viola aí, a viola tá muda, e viola, o que você vai apresentar pra gente aí? Eu vou apresentar e a gente continua nesse tema, viu? Porque esse é um tema muito bacana. Música minha, que é uma espécie de um calanguinho aqui, um calango que é mais para Minas, mais para o Rio, né? Mas eu chamo de calango paulista, que ele é mais durinho. Só para não esquecer, quando a gente fala de escravidão, e eu sempre falava com meus alunos isso daí, para vocês verem o Brasil como é só ver quanto tempo a gente teve de escravidão e quanto tempo a gente tem de trabalho livre, vocês vão ver o que predomina. E a escravidão explica muito a elite com que a gente convive hoje. Essa elite reacionária que está vindo aí, que está querendo tratar e voltar todo o tipo de trabalhador a quase uma semi-escravidão, né? E a ideia, acho que é essa, né? Tirar todos os direitos. Então, estudar a escravidão é fundamental para entender quem manda, o jeito que manda, né? E como manda. Historiador Maurício e músico, hein, pessoal? Cadê? O homem é um colosso. Beleza! Maravilha! Raul convida recebendo hoje o músico historiador Maurício e o professor André aqui da nossa UFSCar, que é especialista em meio ambiente, conhece tudo sobre os regimes de água aqui da nossa cidade, da região, está sempre aí no Comitê de Bacias, acompanha tudo. Raul convida, o zap do programa é o 996724972. Para quem está chegando agora, quer acompanhar o programa inteiro, reprise no domingo às 11 horas, terça às 20 horas e quarta-feira às 17 horas aqui no nosso canal 7 da NET, a nossa TV comunitária ao vivo, no Facebook e no YouTube. Professor André, nós estávamos conversando sobre
a situação aqui dos projetos do SAI em relação a Sorocaba. E tem um projeto polêmico, né, que é o projeto do Supiriri. Eu queria que você tratasse um pouco, esclarecesse para as pessoas aqui de Sorocaba essa situação. E que projeto que é esse? Como é que você está vendo isso? Então, na verdade, o Supiriri é um rio que nasce ali perto dos Bombeiros, no final ali como chama aquela avenida do Shopping Sorocaba? Afonso Vergueiro. Então, ele nasce ali próximo dos Bombeiros, desce por trás da Afonso Vergueiro ali, por aquela parte nova da Afonso Vergueiro, passa atrás do Shopping Sorocaba, mais ou menos. Ali tem até uma praça que nunca foi efetivada, mas ela existe, que chama Praça dos Italianos. Da mesma forma que tem uma Praça dos Espanhóis, o rio Supiriri passa por baixo. Aí ele atravessa a Afonso Vergueiro, passa por trás ali do centro, se você às vezes quando vai para o centro, você vê no fundo das casas um rio, um corguinho, né? Aquele ali é o Supiriri, né? E depois ele de novo atravessa a Afonso Vergueiro para o outro lado e vai beirando o trilho do trem até sair na Marginal, lá na Avenida Dom Aguirre. Esse Supiriri era o principal rio ali da região central e ele recebe toda a água que verte quando chove da região central. Então ele é o principal motivador das enchentes lá na Praça Lions. E depois que ele foi redesviado recentemente por causa do shopping do Pátio Cianê. Então às vezes ali na Praça da Bandeira também enche, porque ali ele faz uma curva e a água, quando você canaliza o rio, a água corre mais rápido, né? Ela não tem o atrito do fundo do rio, nem das margens, então ela vai com mais rapidez. Essa velocidade faz com que muitas vezes não haja vazão suficiente na tubulação e ela extrapola, ela transborda. Famosas enchentes de 82, teve uma, né? Tem o Flávio Chaves, no barco ali na Praça Bandeira. Isso, recentemente, acho que há um ano atrás ou dois, teve de novo enchente de novo ali, inteira embaixo d'água. Afonso Vergueiro, porque ali passa o rio. Isso foi uma coisa que em São Paulo também foi muito comum, né? Os rios da região central foram todos canalizados. Então, o Supiriri é canalizado ali da região atrás do Shopping Sorocaba até praticamente o trilho do trem ali na estação ferroviária. Sim. E ele desce ali do lado da Praça Lions. O SAI está querendo continuar a canalização dele na região que passa de trás da Afonso Vergueiro, né? Que hoje não é canalizado ainda. É uma questão controversa porque, na verdade, quando você canaliza, você tende a aumentar a velocidade e a vazão do rio. E, na verdade, deixa de ser um rio, né? Passa a ser um cano com água. E, atualmente, o que a gente tem insistido, e em alguns lugares isso já aconteceu, é você descanalizar esses rios. Transformá-los de novo em rios. Tem até um termo que chama renaturalização do rio. Tirar as construções do lado, né? E transformar isso numa área aberta, um parque, alguma coisa assim, para que esse rio volte a ser um rio propriamente dito. Isso costuma reduzir o problema de enchente, você aumenta as áreas verdes, mas essa ideia ainda não chegou, talvez, aqui em Sorocaba, né? A gente ainda não tem nenhuma proposta para fazer essa renaturalização do rio. O SAI, ele pensa em melhorar, tirar a água da região central, e levar a água quanto mais rápido possível para fora da região central. Só que isso causa uma enchente lá na frente, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba, ele tem uma região que foi retificada, né? Ele é retão. No retificado ele corre mais rápido. Na hora que ele chega nas curvas ali na Zona Norte, perto do aquele bairro do Vitória Régia, ele enche. Porque ele está correndo muito rápido, ali ele não consegue fazer a curva muito rápido, ele extrapola. É a mesma coisa. Então, uma das questões que a gente tem discutido muito no Comitê do Bacia é a questão da drenagem urbana, que também faz parte do saneamento, mas que é pouco considerada, discutida. A maior parte dos loteamentos, quando fazem um loteamento, ele não leva em consideração a drenagem em volta. Então eles só pensam em tirar a água daquela região do loteamento e jogar na rede pública, mas não sabe se a rede pública dá vazão ou não àquela água que sai. E cada vez que você constrói mais, você vai impermeabilizando mais, vai aumentando o volume de água. E essa é uma discussão que precisa muito ser feita em todos os municípios, principalmente quando você discute plano diretor. E aí a gente volta na questão do PDUI.
O PDUI sendo aprovado, que é o plano da região metropolitana, todos os municípios da região metropolitana têm que rever seus planos diretores para se adequar ao PDUI. Né? Lógico que o PDUI não vai dar detalhes na escala de bairro, mas ele vai dar diretrizes. Vai dar diretrizes mais gerais. Então eu acho que quando isso acontecer, que eu acho que ainda vai ser no final desse ano, quando o PDUI estiver pronto... primeiro o executivo, né, da região metropolitana formata, depois das audiências, que nós estamos ainda nas fases das audiências, ou seja, ouvindo a sociedade, os membros do executivo e legislativo da região, e esse PDUI ele será enviado à Assembleia. Então nós vamos ainda, né, os deputados vão poder realizar audiências, e você, como é uma das vamos dizer, autoridades no tema aqui de Sorocaba, com certeza nós vamos chamar lá na Assembleia para analisar essa questão, mas aí assim, com já os mapas na mão, né, com esse estudo mais detalhado do PDUI. Então nós temos um processo de discussão ainda, que ainda há tempo, né? Porque a gente tem aqui em Sorocaba ainda uma das regiões mais conservadas, com mais nascentes, é aquela região ali do Aparecidinha, aquela região. E é justamente o que o último plano diretor indicou como área de ocupação nova. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque a gente fica pensando em Itupararanga que está longe, não sei o que está longe, mas se a gente não pensar a ocupação do nosso espaço físico, que é a cidade, não adianta nada. Né? Não adianta conservar Itupararanga se todos os córregos que nascem em Sorocaba e caem no Rio Sorocaba estão detonados, canalizados, recebendo esgoto clandestino, lixo. Né? A gente tem que pensar no nosso espaço também. Lógico que a gente tem que fazer ações para evitar que as nascentes sejam prejudicadas, as nascentes do Rio Sorocaba. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui. Sorocaba trata bastante esgoto, mas ainda tem muito esgoto clandestino, né, sendo jogado. Essa é um ponto em que precisa chegar, que é que não necessariamente seria uma contradição entre a expansão urbana e os novos loteamentos, os novos condomínios, tudo, né, e a preservação ambiental. É um conflito aí que é possível de ser, se ele for colocado à luz do interesse público, ele pode ser, né, você não vai zerar a ocupação, mas você pode direcioná-la e evitar aí problemas. Então é uma questão que está colocada exatamente nesse momento, viu, professor André, que é na discussão aí do PDUI. Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade boa né, para debater esse tema. Maurício, nós estamos chegando ao fim do programa aqui, eu avisei, viu, o programa passava rápido, é 1 hora, passa voando. E o que nós vamos ter aí? Mais uma apresentação. E como é que está o seu trabalho? Telefone para contato? Você está com banda, está sem banda, está solo? Como é que você está aí hoje? Estou praticamente com o trabalho com o Zé Boca, que eu acho que é bastante interessante, porque assim, todos os trabalhos que a gente tenta essa fazer... contação de história. Essa contação de história em torno dos Manducas de Fiuza, que é um resgate que a gente tenta fazer, principais duplas bem-humoradas que a gente tem, Alvarenga Ranchinho, Jararaca Ratinho, tem uma coisa ou outra que a gente pega do Tião Carreiro de Pardinho, Tony Tinoco, que tem muita coisa boa, né? Festiva, né? Tem um caráter festivo. Então a gente resgata isso daí e resgata algumas pequenas histórias para ir contando, que também faz parte do imaginário nosso, o violeiro que vai tocar no inferno, né? As histórias do meu avô, que o meu avô contava, aquelas coisas que você está falando do seu avô mesmo. E a gente faz um trabalho com a preocupação de mostrar. Eu acho que tem um pessoal fazendo isso muito grande hoje, bastante considerável, que pega essa cultura paulista, que você vai para todos os lugares do Brasil. Você vai para Pernambuco, você vai para Minas Gerais, você vai para Rio Grande do Sul. Você vai para esses lugares, os caras batem no peito e falam, aqui é minha terra. Minha terra tem isso, nos orgulhamos disso. Tem essa tradição aqui, essa tradição. São Paulo se envergonha da tradição caipira dele. Então, a gente tenta chamar as pessoas para essa tradição. Quando a gente faz isso nos ônibus, retomando lá, é muito engraçada a reação das pessoas. Porque você toca numa memória afetiva das pessoas que está ligada ao avô, à infância. Então, você toca em pontos em que as pessoas se emocionam, né? Ou dão muita risada, minha avó falava isso, não sei aquela. Então, geralmente, você toca em pontos, você fala, é importante. E é uma ação fundamental isso. Você rememorar e falar, viu, isso tem importância, isso é fundamental.
E é interessante, eu fui no show esses dias do Renato Teixeira, o Sérgio Reis e o da Xalana, o Almir Sater, os três, no Recreativo, né? E o que eu ouvi de marmanjo chorando lá, porque é isso que você falou mesmo, a afetividade, essa relação afetiva com a música caipira, ela tá no coração aí de muita gente, inclusive vi muitos jovens lá, fiquei feliz pra caramba, vi muitos jovens lá. A hora que tocou Romaria, nossa senhora, é muito marmanjo chorando, inclusive jovens, porque de fato a música caipira tem uma beleza, né? Porque contra a natureza a gente não vê mais quase a música urbana, né? Vamos chamar assim, essa música mais puxada para a questão internacional e tal, ela trata muito pouco da relação do homem com a natureza, né? Porque a música caipira, isso tá muito forte, é o sol, é o passarinho, é o rio, é a chuva, é a noite, é o dia, né? Mas dá uma beleza. Tem um fenômeno muito legal acontecendo, que assim, vem dos anos 90 para cá, né? Que o professor falou que o irmão dele tá tocando numa orquestra de viola. As orquestras de viola, elas têm uma função fundamental. Que assim, mais que a apresentação, a importância da orquestra, na realidade, a apresentação é muito legal, mas talvez seja é o produto. Mas desenvolver, pegar a turma que sabe bastante de viola, que conta história, não sei aquelas mais velhas e tal, e entra uma molecada jovem. Eu vi sujeito em Votorantim que entraram num ano, né? Tava de um jeito, um ano depois, o cara tava moendo na viola, moendo. Você fala, meu, de onde isso? Tem coisas, tem uma coisa na viola que eu acho fundamental. Eu não tenho, e outras pessoas que eu vejo, tem o Mariano da Viola que a gente está falando, tem, que é o ouvir de criança. O ouvir de criança vê coisa, vê ali, vê a folia, você toca a viola, tá lá, tá vendo, sei lá. Na hora que você vai pra viola, você fala, nossa, mas eu tô aqui, como é que eu tô assim? E é um negócio que retoma. Importante essa ação com a juventude, porque você mostra o instrumento, porque a viola é um instrumento muito encantador. Na hora que você se depara com ela e começa a tirar som, você meio que vai deixando o resto de lado. Sim. É importante. É um instrumento apaixonante. E já fica aqui, viu? Tem que fazer um programa especial aqui com o Maurício para tratar desse projeto da viola nas escolas. Muito obrigado, professor André, pela presença. Quando o PDUI estiver formatado e for para a Assembleia, a gente volta a conversar novamente. Sim, estou à disposição. E aí já com as tabelas, com os gráficos, com todos os projetos aí, sim, já na mesa. Maurício, muito obrigado pela presença. E como é que nós vamos encerrar o programa aqui hoje? Deixa eu deixar o telefone de contato nosso. Né? Vou deixar o WhatsApp nosso aí. O meu particular é 15 981 11 3260. 15 981 11 3260. Tem o do Zé Boca, que é 99128 9300. 99128 9300. Fazemos show aí, como diria o Zé, fazemos festa de criança, fazemos enterro, velório, fazemos tudo um pouquinho. Pessoal, chegamos ao final. Raul convida o professor André e o músico historiador aí, Maurício, encerrando o programa pra gente. Grande abraço a todos, boa semana e fiquem com Deus. Tchau. Loira pequena do zóio do mar, eita cabelo bonito de encaracolar, o rio carrega as brisas a girar em caracol. Digo, era tão linda, cabelo de sol. Loura pequena do zóio do mar, eita cabelo bonito de encaracolar, os fios carregam as brisas a girar em caracol. Diego, era tão linda, cabelo.